O que vocês acham de começar o ano de 2022 lendo e estudando sobre roteiro? Oi, eu sou Carol Santoyan e abrindo o ano neste canal nós vamos falar sobre 4 livros muito interessantes para você aprender roteiro. Começando o ano de 2022 nesse canal, eu resolvi trazer um assunto leve, porém eu sei que todo mundo gosta, que são livros de roteiro. Eu já cheguei a fazer aqui no canal um vídeo sobre livros, eu vou deixar aqui, e eu prometi uma parte 2, inclusive acho que pode ter parte 3, parte 4, dependendo de como vocês interagirem e do que vocês me colocarem aqui nos comentários, então comenta aqui, pede se vocês quiserem uma parte 3, mas eu achei que seria muito legal a gente começar esse ano trazendo essa energia de estudo, pensando no que a gente pode melhorar. Eu estudo roteiro há muito tempo, né? Eu dou aula, mas eu continuo estudando, eu continuo aprendendo. Aqui a gente tá sempre num processo de aprendizagem conjunta, né? Então eu acho muito legal, assim, sempre inspirar vocês a procurar novos conteúdos. Claro que a prática é muito importante, mas estudar esses livros me fizeram uma roteirista melhor. Então eu queria compartilhar aqui com vocês 4 livros essenciais pra mim, tá? Alguns, quem for meu aluno principalmente, não vai ser muita novidade o que eu vou trazer por aqui, mas eu acho que eu posso dissecar um pouquinho melhor o que fala cada livro, tá? Lembrando que se vocês quiserem adquirir os livros que eu vou falar pra vocês, eu vou deixar aqui, que tem até o meu link associado da Amazon e vocês podem comprar por eles. Vocês ajudam o canal e também não precisam pagar nada além do preço do livro pra isso, tá? Pra começar, eu já quero falar pra vocês sobre um livro que eu li ano passado pela recomendação de Guilherme Zanella e Jéssica Gonzato, meus amigos do Writers Room, e eles me indicaram esse livro e eu fui logo correndo atrás e eu fiquei maravilhada, tá? Não é um livro barato, se vocês forem comprar, nem é um livro curto, como vocês podem ver, né? É um livro de, sei lá, deixa eu ver quantas páginas tem. Quase 470 páginas, mais ou menos, tá? É um livro bem grande, quase 500 páginas, mas é um livro que muitas pessoas me pedem, poxa, Carol, eu queria um, entre aspas, manual que não fosse tão focado só em narrativa clássica e etc. E pelo próprio nome do livro, The 21st Century Screenplay, vocês podem ver que é um livro que tá preocupado em trazer algumas coisas diferentes, né? Então, assim, claro que neste livro, a Linda Aronson, ela vai sim dar essa base da narrativa tradicional. Então ela vai falar tudo que a gente já conhece sobre narrativa clássica. Só que ela avança um pouquinho, né? Ela vai falar sobre múltiplos protagonistas, ela vai fazer análises, por exemplo, de Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, ela vai falar sobre mudança temporal, ela vai falar sobre Pulp Fiction, enfim, ela vai ir além. E é por isso que eu coloquei esse livro também na bibliografia, né, de indicação para os meus alunos, como um livro que dá uma boa base sobre esse tipo de conteúdo que a gente não tem muito acesso, tá? Não foi um livro muito barato, ele acho que foi 100 e poucos, quase R$200, se não me engano. Não é, mas como eu gosto de grifar, não é tudo que eu consigo ler de fato, né, em e-book. Sempre que eu posso adquirir o livro, eu compro. Então eu acho que foi talvez a minha melhor compra de livro de roteiro e se tornou talvez o meu livro favorito de roteiro justamente porque ele traz coisas que outros livros não têm, tá? Mas indo na contramão desse, que é super, eu diria, avançado em determinado sentido, né? Nesse sentido narrativo mesmo, eu trago um outro livro com outra... bem mais básico, que muita gente torce o nariz, mas eu acho que é muito importante a gente ler de verdade, gente, principalmente se você tem problema com a estrutura mais clássica. Se você tem um problema, ai, Carol, eu tenho muito problema para desenvolver meu segundo ato, esse aqui, Save the Cat. Ele é polêmico, tá? Esse autor, ele mesmo, a forma como ele escreve, a forma como ele fala sobre as coisas, ele sabe que ele é polêmico e ele não tá nem aí. Mas se você precisa de uma boa base, se você não é do tipo que tem muita paciência para floreio, ou se você tá começando a ingressar, né, nos seus estudos de roteiro, eu super te aconselho que você estude e que você compre, ou enfim, consiga... aí é uma versão, mas que você leia. De fato, leia o Save the Cat. Primeiro porque o Save the Cat, ele te dá um beat sheet, que é o beat sheet do Save the Cat, que vai te ajudar imensamente a estruturar o seu roteiro. Então, se você não sabe do que eu estou falando, eu
facilitei o trabalho de vocês, eu fiz um vídeo sobre isso, então você pode conferir aqui nos cards. Mas eu acho muito legal que vocês leiam o livro, tá? Ele fala outras coisas também, por exemplo, por que o nome é Save the Cat, né? Ele vai falar sobre um artifício para que a gente tenha empatia por esse protagonista, pelo nosso protagonista. Então ele vai falar, por exemplo, que o protagonista precisa ter um momento Save the Cat, que é literalmente salvar o gato. Não precisa ser o gato, né? Literalmente falando. Mas pode ser alguma outra coisa, algo que nos faça ver ali que ele tá mostrando um lado bom dele, né? Então, assim, ele pode ser péssimo, mas se a gente tem um momento Save the Cat dele, a gente já consegue ter uma empatia por ele, se identificar por ele em alguma medida. Então, isso é só algumas coisas que esse livro traz. Ele tem uma linguagem extremamente fácil, ele é bom de ler, ele é bem escrito, então eu realmente gosto desse livro e eu aconselho vocês sim a lerem, tá? Principalmente se for uma das primeiras leituras. E pra quem, assim, não tem também o inglês talvez tão avançado pra ler esse livro aqui é tranquilo no inglês, porque ele usa uma linguagem bem simples, tá? Terceiro livro aqui dessa nossa lista meus alunos também já estão carecas de saber, A Poética. Gente, assim, dá pra ser roteirista sem ler A Poética? Claro que dá, né? Tem roteirista que é muito mais mão na massa, que não é muito teórico, porém, eu acho muito importante que a gente perceba de onde vem tudo que a gente estuda. Quando você tem uma boa leitura da Poética, os manuais, tudo que você lê depois fica muito mais fácil, porque a fonte de todos eles, né, quando eles falam de narrativa clássica, ela se estabelece aqui, tá bom? Então, aqui é como se Aristóteles não estava sabendo, tá? É meio anacrônico falar isso totalmente, mas ele fez um manual de roteiro, né, sem saber na época nem o que era cinema, porque não existia, tá? Aqui ele analisava as tragédias gregas e muito do que ele aplica aqui para essas tragédias, que ele vai falar que é o que faz ser uma boa tragédia, a gente continua aplicando nos roteiros, nas nossas narrativas clássicas. Aqui ele estabelece a questão da unidade de ação, que é tão importante, né? Essa questão teleológica de que tudo, né, se encaminha para o fim, que eu sempre falo aqui, tá tudo aqui na Poética. Então, poxa, Carol, é difícil, é uma leitura chata. Gente, não é tão difícil assim ler a Poética, principalmente se você se tornar meu aluno, porque lá tem uma aula só sobre a Poética, dissecando isso aqui. Mas eu acho que isso aqui dá uma base tão boa, tão importante, que a gente não deveria pular, porque nosso mercado está cada vez mais se profissionalizando, né? E claro, isso não diz só que a gente tem que ter uma boa base teórica, mas se a gente se fortalece mais, se a gente entende mais do nosso ofício, um melhor profissional a gente tende a ser. Então fica aí a minha recomendação de A Poética. E para terminar, é um dos livros que eu não tenho aqui, pois não consegui comprá-lo, só tinha para e-book. Não queria falar nada, mas é um livro que vocês conseguem achar aí, porque ele não é muito fácil de comprar em físico, que é o Culturas Narrativas Dominantes, do João Maria Mendes, tá? Esse é um livro que se popularizou aqui nos estudos de roteiro no Brasil por conta da roteiraria, então foi um livro que a roteiraria trouxe pro Brasil, digamos assim, não trouxe pro Brasil, vocês estão entendendo, né? Mas a referência vem da roteiraria, então acho que legal dar os créditos aqui. E é um livro que todo mundo me pede, poxa, Carol, eu queria um livro para me aprofundar em narrativa moderna. O João Maria Mendes faz um trabalho muito legal pra gente, que ele leu todos esses manuais importantes, ele entendeu tudo de narrativa clássica e narrativa moderna, e ele traz esse manual, que é um estudo, que ele vai falar sobre todos eles. Então, indiretamente, não é a ideia do livro, mas ele acaba fazendo, né, um compilado de tudo que já foi feito em termos de manual para a narrativa clássica, tá? E também destrincha o que seria a narrativa moderna. Então, ele é um ótimo referencial para os dois tipos de narrativa. É um livro que eu vou falar para vocês que não é o mais simples de você ler, apesar do João Maria Mendes ser um português, então o livro você encontra em português de Portugal, tá? Não é um livro difícil nesse sentido, mas às vezes vão ter algumas partes que vocês vão precisar ler novamente, mas não é um livro impossível não, tá? Eu não gosto dessa coisa de ficar falando, ai meu Deus, que livro difícil. Não, gente, é um livro que vocês vão precisar talvez de uma releitura, mas é um livro que, assim, faz toda a diferença na nossa vida pra gente entender
narrativa. Bom, gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês querem uma terceira parte, me contem aqui. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Feliz 2022, que a gente consiga aí colocar nossos projetos cada vez mais no mundo e que a gente consiga avançar juntos aqui nesse canal, construindo nossas carreiras de roteirista. Um beijo, tchau!